Oi, gente! Hoje eu quero ensinar vocês como que eu faço kimbap. Fica essa maravilha aí. E assim, é muito gostoso e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa de forma muito fácil. E é só investir e eu tenho certeza que você vai adorar. Então a gente vai começar lavando o arroz. Eu uso esse aí. É um arroz japonês. Esse, na verdade, que eu tô usando, ele nem é o arroz correto, sabe? O ideal seria o arroz de grão curto, mas na minha cidade eu só acho esse. Então, ele funciona bem também. Então, se você não achar de outro tipo, esse daqui funciona muito bem. Eu uso a medida desse copinho aqui e ele me rende mais ou menos uns 3 kimbap. Ou 2 se você fizer uma camada generosa de arroz. Mas assim, normalmente me rende uns 3. E daí, depois de colocar na panela, eu lavo direto na panela que eu vou cozinhar. Se você quiser usar panela de arroz, também dá. Mas eu já coloco na panela direto que eu vou cozinhar. E aí eu vou lavar esse arroz até ficar uma água bem clarinha. E assim, gente, uma dica: lavem bem o arroz. Experiência própria. Se você não lava ele até ficar uma água bem clara, ele fica amargo o arroz. Então, lava bem. Lava aí de 3 a 4 vezes, 5 vezes, até você sentir que ficou bem limpinho mesmo. Ó, aqui eu já tô sentindo que a água tá bem limpinha, então eu vou escorrer essa última água e aí eu vou arrumar certinho meu arroz no fundo da minha panela. Essa é uma dica que eu peguei com a chefe Helena, de você colocar a água, medir a água pelo seu dedo. Se você tiver panela de arroz, você pode pegar pela medida da panela de arroz, mas eu tava com preguiça de pegar a minha, então assim, como eu quero ensinar para todo mundo poder fazer em casa, e às vezes você não tem uma panela de arroz, então essa dica é muito boa e ela ensina assim: você coloca, vai medir lá, ó, tá vendo? Pelo seu dedo do meio, nessa marquinha ali que eu tô mostrando. E aí a água tem que ficar, você encostar no arroz e a água chegar nessa marquinha. Então eu coloquei mais um pouquinho que o meu tava faltando. E aí agora eu vou colocar esse arroz pra cozinhar e aí eu já mostro pra vocês mais ou menos como que ele tem que ficar. Bom, eu vou colocar esse arroz para cozinhar em fogo alto, com a panela destampada, até ele erguer fervura. E assim, eu deixo com a panela destampada, gente, por experiência própria, porque é igual o arroz nosso normal, que ele sobe bolhas, né? Mas esse acaba virando uma meleca quando ele derrama no fogão, eu acho que por ter muito amido. Então, eu deixo ele em fogo alto, até ele ferver e dar uma diminuída na água. Vocês estão vendo como que ele fica ali? E daí, quando ele estiver assim, secado bem a água, eu vou tampar e vou colocar no fogo baixo e vou deixar ali mais ou menos uns 15 minutos até essa água secar completamente. Depois da água seca, ó, ele vai ficar assim, e aí você consegue ouvir um estraladinho, sabe, do arroz, e aí é a hora de você desligar e deixar ele esfriando pra gente começar a montar nosso kimbap. Enquanto meu arroz esfria, eu vou preparando os recheios para usar no kimbap. E assim, o recheio, gente, é completamente opcional. Você pode rechear com o que você quiser. Eu vou dar as opções aqui dos recheios que eu mais gosto de usar e também dos recheios que normalmente eu vejo as coreanas usando. Um deles é o pepino. E aí, o pepino não tem muito segredo, tá? Eu só indico assim que você tem que pegar um que esteja mais retinho. Às vezes você pode achar uns mais curvadinhos e aí eles são um pouco mais difíceis depois na hora de você montar. Então tenta pegar um mais retinho, um que seja grande assim, igual esse que eu tô usando. E tem que ser o pepino japonês, tá, gente?
ou aquele outro pepino, eu acredito que não dá certo, nunca fiz com ele, mas eu te garanto que com o pepino japonês vai dar certo. Então eu vou assim, tirando essa carninha em volta da semente, tá? Eu não uso a semente, eu acho que fica com muita água no kimbap. E aí vai tirando essa carninha em volta e vai cortando em tirinhas. Tenta cortar assim, mais ou menos de um tamanho igual, pra não ficar muito desigual na hora que a gente for enrolar. Então vai cortando assim em tirinhas até você cortar tudo e a gente já vai ter o nosso pepino preparado. Eu disse que eu acompanho a chefe Helena, né? Eu já vi bastante receita dela. Mas eu faço algumas coisas diferentes. Por exemplo, a chefe Helena, ela tempera o pepino com vinagre e sal. E eu não gosto de temperar, assim. A maioria das coreanas que eu vejo não tempera o pepino. E eu já testei temperado e não temperado. E eu gosto mais sem tempero mesmo. Então, fica assim o pepino. E agora a gente vai pra cenoura. Eu lavo, tiro essa pelinha de fora. Esses descascadores, gente, são muito bons. Se você quiser ter, assim, uma cenoura mais fininha. Eu acabei perdendo uma parte do vídeo de uma que eu tinha usado, mas eu uso esse descascador, não sei nem como que é o nome dele, porque ele descasca e você consegue também fazer essas tirinhas fininhas, sabe? Pelo outro lado. Mas se você não tiver, você pode fazer com a faca mesmo. Eu tô aí mostrando. Eu gosto também de pegar uma cenoura maior, assim, essas minhas estavam um pouco prejudicadas. Mas eu gosto de pegar uma cenoura maior, porque aí, ó, como eu tô mostrando no vídeo, eu faço uma tira longa, sabe? E aí depois na hora de montar, não fica aquele monte de tirinha por dentro, sabe? Mas, como eu só tinha essa daí mesmo, então vai ela mesmo. Então, assim, tô mostrando aí pra vocês como que eu faço com o descascador. Mas se você não tem esse tipo de descascador, não quer investir, também quer fazer com baixo custo, você pode fazer com a faca. Como eu tô mostrando ali, você vai primeiro cortar a sua cenoura de forma diagonal. Então, vai cortando, tentando pegar o mais fininho possível que você conseguir. E depois a gente vai fatiar ela em palitinhos. Você pode acabar fazendo igual as coreanas, né? Que elas espalham assim e vão cortando com a faca. Dessa forma que eu tô mostrando. Mas quando eu não tinha esse meu descascador, eu fazia assim. Eu fazia um montinho ali com 2, 3 e ia picando, fazendo os meus palitinhos do jeito mais fino que eu conseguia. Assim, eu não tenho muita habilidade com faca, então eu ia ali levando meu tempo, tentando fazer o melhorzinho que eu conseguia, tentando deixar mais ou menos num tamanho igual para todas. De recheio, como eu disse, você pode usar qualquer coisa, tá, gente? É bem comum eles usarem presunto, usarem ovo, usarem atum. Eu vou colocar ali também cani. Eu acabei nem usando esse meu presunto, porque depois na hora que eu fui fritar, eu achei que tava com um cheiro meio estranho. Achei que pudesse ser de uma procedência não muito boa, então eu acabei descartando. Então eu vou usar o atum no lugar. E aí eu tô mostrando pra vocês que primeiro a gente vai ter que dar uma salteada nessa cenoura. E pra saltear é só usar um óleo normal, tá? Um óleo de soja que eu tô usando. E a gente vai saltear ela com um pouquinho de sal. Olha, gente, ela não precisa ficar completamente cozida, tá? É só saltear mesmo, até você perceber que ela tá macia por fora, mas sem perder essa crocância por dentro. Agora, para o ovo, para a quantidade de arroz que eu tô usando, eu vou usar 2 ovos. E não tem muito segredo também. Vou temperar com sal, vou colocar um pouquinho de água, mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Vou misturar bem e vou fazer como se fosse um enroladinho na frigideira.
já mostro pra vocês. Os coreanos, eles até costumam peneirar esse ovo pra ele ficar ainda mais macio e com uma textura ainda mais lisinha, sabe? Mas eu não peneiro, não. Daí eu vou untar a minha frigideira com um fiozinho de óleo. E aí eu vou espalhando o meu ovo. Coloco primeiro uma quantidade, espalho bem na frigideira. E aí depois eu vou enrolando esse ovo como se fosse um charutinho ali na frigideira. Depois jogo mais um pouquinho de ovo e vou enrolando até eu terminar todo o ovo que tiver ali na minha cumbuquinha. E o meu ovo estiver bem enroladinho. Se você não tiver essa habilidade de enrolar, pode ver que assim, eu também não tenho tanta habilidade, tá, gente? É mais uma prática e tentativa e erro mesmo. Mas não tem segredo, tá? É só enrolando e apertando. E se você não tem habilidade, assim, eu também não tenho muita não, mas eu vou só tentando. Se você não conseguir, você pode fazer omeletes, né, com essa quantidade mais ou menos de ovo que eu coloquei. Faz ela fininha, junta tudo e depois você corta em tirinhas e também vai ficar ótimo. O segredo aqui, gente, é ir enrolando e apertando e enrolando. Assim, não desiste. Dá pra ver também que eu não sou nenhuma mestre na cozinha, mas com um pouquinho de esforço a gente consegue. Se você tiver aquela frigideira quadrada, é melhor ainda, porque fica mais fácil pra você fazer uma forma bonita, né? Assim, com essa frigideira redonda é um pouco mais difícil, mas é essa que eu tenho e a gente vai dando o nosso jeito. Eu deixo ficar mais assim, mais moreninho, eu prefiro, não gosto muito de ovo meio cru, sabe? Então eu vou virando dos lados e vou apertando até eu ver que tiver numa corzinha que eu acho que vai estar bom. Bom, como meu presunto não deu certo, eu vou usar o atum. Então eu só vou tirar a água ou o óleo do que tiver. E aí, até ele ficar bem sequinho, assim, o ideal é deixar ele o mais seco que conseguir, porque senão ele acaba ficando muito molhado. E aí, na hora de montar, acaba virando uma meleca. E vou colocar aqui uma colher de maionese. Tem alguns coreanos que não gostam de colocar maionese, outros gostam. Eu gosto de colocar maionese, acho que só o atum fica muito seco. Então, eu misturo uma colherzinha ali de maionese e já vai estar ótimo pra gente montar. Vou cortar aqui meu ovo. E assim, não tem muito segredo, tá, gente? É só cortar ele em tiras, tentando segurar ali o máximo possível pra ele não desabar tudo. E se você tivesse feito ele do tipo de omelete, não tem muito segredo também, é só juntar todos e cortar em tirinhas fininhas, como a gente fez com o pepino. E olha, ele fica assim por dentro, olha. Eu acho que dessa forma fica um pouco mais gostoso, mas se você não conseguir fazer, isso também é prática, tá? E eu vou cortar ali também meu cani ao meio. Eu não gosto de usar ele inteiro, acho que fica muito grosseiro, sabe? Então eu pego as perninhas e vou dividindo ao meio. E esses foram os recheios que eu escolhi pro meu. E assim, gente, eu gosto bastante dessa combinação, tá? Mas você pode usar o que você quiser. Aí, meu arroz, ele já tava assim, bem morninho. Então, eu vou temperar ele com sal,
óleo de gergelim, coloco ali mais ou menos uma colher de sopa e o gergelim torrado. Olha, esse óleo de gergelim, gente, precisa ser o óleo de gergelim torrado, tá? Ele custou mais ou menos uns R$ 15 no mercado. E é ele que dá, assim, um gosto todo específico, tá? Então, precisa ser o óleo de gergelim torrado. Ele é uma exagerada no gergelim, mas é totalmente opcional. Eu já vi a chefe Helena, por exemplo, usando vinagre no dela, mas eu não gosto muito, acho que fica um gosto muito de sushi e perde um pouquinho, assim, esse gosto mais característico do kimbap. Mas é bem opcional também. Você pode, vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link pro vídeo de kimbap dela e de outras coreanas também que eu acompanho e gosto bastante, para você poder se inspirar e escolher aí os recheios que você gostar e também acabar tendo outras opções, né? Não só o meu vídeo ou o vídeo de outra brasileira. Agora, para montar, gente, você precisa ter a alga. Olha, essa daí eu comprei aqui no mercado da minha cidade e me custou R$ 44. Eu acho que assim, compensa porque vem 50 folhas e você consegue usar bastante, ó. Por exemplo, um kimbap, um rolo desse daí já me deixa bem satisfeita. Então, assim, eu acho que é um custo-benefício. Se você tem vontade, sempre quis comer e nunca teve oportunidade, sei lá, se junta com uma amiga e compra, né? Você pode comprar pela Shopee também. Eu já vi lojas coreanas lá de São Paulo vendendo, então é só uma questão de se juntar mesmo e experimentar. Aí eu tô, vou espalhando meu arroz pela alga. Eu tô com a minha mão úmida ali, tá, gente? Porque esse arroz, ele é bem grudentinho. Então eu pego ali uma quantidade que eu vou conseguir preencher mais ou menos a metade da minha alga. Da metade um pouquinho para cima. E aí eu vou espalhando bem esse arroz de forma uniforme. E depois que eu conseguir preencher ali todos os espacinhos, deixo bem as bordinhas bem colocadinhas, tá? Eu vou apertando esse arroz para ele ficar firme na alga e na hora que eu for virar, enrolar o kimbap, esse arroz não cair. Então eu vou ali pressionando, assim, sem esmagar o arroz, tá, gente? É uma pressionadinha leve pro arroz grudar na alga, tá? Eu tô até fazendo sem a esteirinha, tá? Eu tenho a esteira, mas às vezes você não tem. E só pra te mostrar que dá super certo fazer sem a esteira também. É só você ter ali um pouquinho de cuidado na hora de virar pra alga não rasgar. Mas dá super certo. Então, vai na fé, assim, não precisa comprar muitas coisas pra fazer, né? Ali só os ingredientes e você já consegue montar. E aí eu vou montando conforme eu gosto, assim, coloco pepino, eu vou colocar todos os ingredientes que eu tenho ali, né? Então, vou colocar uma quantidade legal de cenoura, vou colocar o meu canil, o meu ovo, o meu atum e enrolar. Não tem muito segredo, tá, gente? Assim, é prática. Os primeiros kimbaps que eu fiz ficou muito feio, ficou frouxo, sabe? Porque eu não tinha, assim, muita habilidade com os ingredientes, não tinha muita habilidade também em enrolar. Mesmo já tendo a esteirinha, eu não tinha muita habilidade. Eu fazia o meu atum com muita água. Então, é questão de treino, sabe? Se você comprar os ingredientes, eu tenho certeza que você começando a fazer, rapidinho você pega o jeito e logo o seu kimbap fica perfeito. E como eu disse também, tá, gente? Recheio é muito particular. Eu já vi as coreanas usando até camarão empanado, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, eles gostam de usar também presunto, espinafre, aquele nabo em conserva, carne, tirinhas de carne. Então, assim, vai do gosto de cada um, vai testando até chegar nos que você gosta. Então, ali eu tô mostrando, ó, que eu deixo um espacinho no final da alga ali, sem arroz, pra mim conseguir virar. Então, ó, puxei ali, seguro o meu recheio ali, ó, na frente e dou o primeiro tombo. Dou o primeiro tombo e aperto. Então, assim, o segredo é apertar bem pra ele não ficar muito frouxo. Eu vou mostrando outro depois ali pra vocês, que eu fiz, ele ficou um pouco mais frouxo. Mas, assim, o segredo é
enrolou e apertou. Aí tá vendo, ó, que minha alga não colou muito bem? Então eu vou pegar, ó, um grãozinho de arroz e vou esfregar ali nessa beiradinha. Olha só pra vocês verem. E aí, pra conseguir colar, eu sei que alguns japoneses, eles usam água. Mas eu acho que com o arroz dá uma segurança maior, porque esse arroz, o bicho gruda, viu? Então, assim, vai espalhando ali, né, o arroz, até você ver que espalhou na beiradinha toda, e é só você enrolar e apertar, e vai ficar muito bom. Ó, eu peguei ali minha esteirinha pra mostrar pra vocês, e assim, gente, não é caro, tá? Eu coloco esse plástico por cima, porque nas primeiras vezes o meu atum ficava muito molhado, então ele vazava. E aí, ó, a parte brilhosa, ela vai pra baixo e fica essa parte mais fosca pra cima. E também não tem segredo, gente, é igual se você fizesse sem a esteira, tá? Espalhou o arroz, colocou ali os seus recheios e é só enrolar, puxando ali pela beiradinha. Pode ver que eu também faço da mesma forma, não deixo muito o arroz lá na beirada. E assim, não tem segredo. Meu vídeo acabou cortando no final, mas é igual como se você enrolasse sem a esteirinha, tá? Ó, gente, no final ele fica assim. E eu vou colocar um pouco de óleo de gergelim por cima. Eu espalho com a mão mesmo. E a faca, toda vez que eu corto, eu sempre vou lá e lavo ela. Às vezes, durante o corte mesmo, ela vai ficando assim, vai ficando muito arroz na faca. Então eu vou lá e lavo ela novamente pra conseguir ter esse corte bom. Então, ó, vai cortando ali, puxando até o final. E aí, você vai ter esse kimbap que fica muito bonitinho. Conforme você vai colocando os recheios, assim, você tem kimbaps de formas diferentes. Então, como eu já disse, né? É treino. Até nessa hora de cortar, não se preocupe que os primeiros não vão ficar legais. Principalmente até nesses... agora, ó, depois eu vou mostrar pra vocês. As bordinhas, elas acabam ficando frouxas. Então, quem faz sempre acaba comendo essas bordinhas aí na hora que tá fazendo. Eu vou mostrar pra vocês como que ele fica ali. Olha, fica super bonitinho. E o último, gente, sempre fica muito molengão. Então, assim, é nessa hora que quem tá fazendo come tudo. Vou mostrar mais um pra vocês aí, ó. Não tem segredo, né? Você espalha o óleo e vai cortando ele lá até o finalzinho. Lava sempre a faca que precisar. Eu, às vezes, deixo até a faca um pouco úmida, tá? Igual quem faz sushi, né? Deixo a faca úmida pra eu conseguir cortar bem ali, porque senão vai perdendo o fio, sabe? Gente, e é isso. Fica super bonitinho. A maioria das pessoas acabou conhecendo o kimbap por causa, né, do dorama da Advogada Extraordinária. Então, assim, se você gosta de dorama, se você tem vontade de experimentar, eu realmente, sim, te incentivo a você tentar fazer, junta as amigas que gostam de dorama também, compra, divide entre vocês. Eu tenho certeza, assim, que vai ser uma experiência muito única para vocês, que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você conseguiu fazer, deixa aqui nos comentários para mim saber se eu consegui te ensinar de alguma forma, tá? Muito obrigada, um beijo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários e eu vou deixar também alguns links na descrição. Um beijo, tchau!